Senhor Jesus disse mesmo assim: eu te tirei lá do fundo do poço, eu te tirei lá do lamaçal do pecado, e foi para tu ficar de braço cruzado, para você se levantar, para você pregar, para você louvar, para você falar do meu amor. E ai de mim se eu não fizer o que Deus manda, porque eu sei de onde Deus me tirou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da onde o Senhor me tirou das garras de Satanás. E que cada vez mais eu cresça, cada vez mais ele cresça e eu diminua. Porque nós somos pequeninos. Cada vez mais nós temos que ser pequeninos, irmãos. Louvado seja o teu Porque nome, Jesus. só o Senhor é o grande, o grandão da Galileia, né, irmãos? E ali o Espírito Santo de Deus falou dessa maneira. E uma coisa eu falo com os irmãos nessa noite: que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Por mais que o mundo vai ficar turbulento, vai ficar terrível. Mas aqueles que servem ao Senhor, o Senhor vai guardar. O Senhor vai guardar. Aqueles que estão presentes em Deus, verdadeiramente, o Senhor vai guardar. Eu creio, Deus. Então, o ontem nós não podemos mudar, e nem o amanhã não pertence a nós. Então o que nós temos que fazer? Viver hoje como se fosse o último dia das nossas vidas, e fazer o melhor para Deus. Não é amanhã nem ontem, porque o ontem já passou e o amanhã não nos pertence, é hoje. Amém? Pois está vendo aqui a palavra do Senhor, ao qual saiu aqui para nós em Provérbios 1. Abra suas Bíblias. Provérbios vem depois de Salmos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Provérbios 1, verso 7 adiante, até onde o Senhor voltou. Amém? Glória a Deus. Provérbios de Salomão, o sucessor de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que abençoado é que se parece com Davi, né? E é mesmo, aquele jovem parece com Davi. E o Senhor, Ele não olha para tamanho, para beleza. O Senhor olha para o coração, né? E a palavra nos diz assim: não te deixe seduzir por pecadores, que é o título, né? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão inocente, trazemos os vivos Aleluia, Deus. como a sepultura, e inteiros como os que descem cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, e acharemos as nossas casas dos povos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade, de balde se acenderia a rede perante os olhos de qualquer árvore. E esses armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam.
Amém, Senhor, até aqui. Amém, Jesus. Aqui uma exortação do Senhor para as nossas vidas. Podeis sentar. Para sentar, fica à vontade. Glória a Deus, aleluia. Uma exortação do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Jesus, aleluia. Para que a gente não ouça o ímpio. Porque muitas das vezes a gente sem querer acaba querendo desabafar com aquele que não está no mesmo espírito que nós. Deus, tem misericórdia. O que o ímpio tem para nos dizer? Nada. Só palavras de maldição, de derrotas, palavras que não vão edificar as nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus e viemos para a casa do Senhor, muitos dizem, ficou metido. Olha lá, antigamente bebia com nós, andava com nós, agora não anda mais. Mas não é que a gente ficou metido, é que a palavra do Senhor, em Salmo 1, nos instrui também. Não aceitai na roda dos escarnecedores. E aqui o Senhor vem nos falando em Provérbios, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, aquele que não dá ouvidos à palavra do Senhor, ele é louco. Ele é comparado a uma pessoa louca. Porque se você for analisar todos aqueles que obedeceram, todos aqueles que obedeceram e obedecem à palavra do Senhor, eles são bem-sucedidos. Jesus, aleluia, Deus. Como a pastora já dizia ali, na época, ali no Egito, ao qual Deus lançou as pragas sobre o Egito, ali na cidade de Gósen, onde estavam ali os filhos de Deus, os hebreus, o povo de Deus, ao qual Moisés foi resgatar. Deus deu uma ordem para Moisés, falou, fala para o meu povo que passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E ali, quando o anjo da morte passou para matar todos os primogênitos do Egito, o espírito da morte não entrou nas casas dos santos de Deus. Vieram as pragas, mas não afetaram o povo de Deus. Por quê, irmão? Porque eles obedeceram. Porque eles não tomaram conselho ali com aquele povo. Porque eles não foram loucos. E é dessa mesma maneira que Deus nos instrui e nos alerta. Porque dias difíceis virão, irmãos. E nós temos que estar alicerçados aqui, nessa palavra. Porque vai vir dias em que muitos vão se vender, irmãos, assim como Judas se vendeu. Muitos vão trocar a sua bênção por um prato de lentilha, como Jacó trocou. Aleluia. E aí já não haverá mais chance. Não haverá mais. Porque o tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo não é amanhã, não é ontem, o tempo é hoje. O Senhor também está falando isso aí o dia inteiro. E aquele louvor ao qual eu louvei, para a honra e glória do santo nome do Senhor, o Deus do impossível. Não se esquecer de você, de mim. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para nós, irmãos. E a riqueza maior que o ser humano pode ter é a sua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus, Ele não nos limitou a nós ser salvos somente a nós. Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Porque Ele quer. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Louvado seja o nome do A Senhor. vontade do nosso Deus é que todos se salvem. Aleluia. Porque lá na cidade celestial, ao qual Jesus preparou, tem espaço para todos. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor também nos diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Quando o ímpio Louvado seja o morre, nome do Senhor. e que morre tanto fisicamente como espiritualmente, Deus não se agrada. Mas a palavra do Senhor também diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero, irmão, só enfatizar
que a palavra do Senhor nos fala nessa noite. Filho meu, Ele chama nós de filho. Olha que coisa linda a gente ser filho de um Deus tão santo, tão maravilhoso. E Ele chama nós de filho, filho, filha. Glória a Deus. Filha minha, filho meu. Porque através de Jesus, Aleluia. nós vivemos essa graça de poder sermos chamados filhos de Deus. Jesus. Filho. E o que o pai, irmãos, ele quer para o filho? Por mais que o pai seja ruim, o pai não quer o mal do filho. Se você chegar para um pai que ama o filho e falar assim: ó, eu vou pegar o seu filho, eu vou bater no seu filho, ele entra na frente e fala: não, meu filho. Não seria mais ainda o nosso Deus que é santo? Se você quer saber, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, tem ciúme de nós. Aleluia! Muitos ficam tocando, muitos querem que desejam mal, muitos, mas o Senhor está lá de cima só olhando, e Ele tem ciúme de nós, de cada um de nós. E uma coisa que eu te digo: se nós estivermos obedientes ao Pai, Ele não deixará que mal nenhum aconteça, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel. Ele jamais vai deixar de cumprir a palavra dele, porque a palavra dele está escrito que Ele não é filho de um homem para que minta, e nem homem para que se arrependa daquilo que Ele falou, irmão. E se Ele falou, está falado. Se Ele falou, irmãos, que Ele vai te dar uma bênção, que a sua casa vai ser salva, está falado. Se Ele falou, irmãos, que a tempestade vai passar, está falado, irmão. Toma posse nessa noite da bênção de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, poucos querem fazer isso, estar na casa de Deus. Poucos querem dobrar os joelhos, como a pastora estava dizendo ali. Poucos querem fazer o que nós fazemos. É claro que nós temos que fazer mais ainda, porque para Deus nós não estamos fazendo nada. Mas muitos querem o meu lugar e o seu. Muitos não querem a tua roupa, não querem o teu carro, não querem a tua casa. Muitos querem ser você. Muitos querem ser eu. Querem estar no nosso lugar. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é aquele que dá a cada um segundo a sua porção. Deus, Ele dá a cada um de nós. Se Deus falou que vai te abençoar, pode o inferno se levantar, mas Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Se Deus falou que vai te abençoar, que vai abençoar a tua casa, Aleluia, Deus. pode o inferno se levantar, irmão. Eu creio, Jesus. O que Deus escreveu, o inimigo não tem poder de apagar sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. E Ele nos alerta somente nessa noite, para que a gente esteja vigilantes, com os nossos ouvidos, olhos espirituais abertos. Olha que chegar um ali com uma facilidadezinha. Todo dia chegou uma pessoa ali, vai ligar nessa luz ali, vai. Se quiser, faça aí uns bebês e pagamentos. Irmão, Deus não tem negócio de falcatrua, não, irmãos. Deus é Deus de limpeza. Deus é Deus de coisa limpa. E muitas das vezes a gente, uma coisinha assim, a gente perde a nossa bênção. E aí eu só deixei ele falando, ele falou, ele viu que eu não dei atenção e foi embora. Não precisei desfazer, não precisei tratar bem. E aí ele foi embora. E muito tem sido a nossa luta nesse lugar. Mas o Senhor é aquele que nos livra de todos. Muitos são aqueles que desejam o mal dos seus servos. Muitos é aqueles que desejam o mal dos filhos do Senhor. Mas isso não é de hoje não, irmãos. Isso vem de Deus. Lançaram Daniel na cova dos leões. Os próprios irmãos de José pegaram José, irmãos. Queriam matar, viu que não podia matar porque Deus permitiu vender José como escravo. Mas aquele que Deus tem plano na vida, irmãos, pode te vender como escravo, pode fazer, pode te lançar na cova dos leões, pode jogar você na fornalha de fogo,
impossível, irmão. O Deus que tem o poder e tem o poder de abrir o mar. É o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que chama eu e você de filho dele, filha minha. É o Deus que abriu o mar dele. É o Deus com o qual só ele sabe o dia e a hora que Jesus vem para buscar a igreja. E está próximo. Está próximo, porque a palavra ela vem se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Como nos tempos de Noé, casa-se e dão-se em casamento nos dias de hoje. O povo não está nem atrás mais, não tem nem mais vergonha. Antigamente as pessoas ainda tinham aquele receio. Ah, você vai que vai falar, você vai. Mas hoje não. O inimigo cauterizou a mente das pessoas de uma tal maneira que tudo é normal. Tudo não tem nada a ver. E a igreja está aí, somos nós. Nós não podemos maltratar, mas também nós não podemos aceitar. Nós temos que pregar a palavra. Tem uma irmã ali, cara aqui comigo, a irmã Quitéria, que eu admiro muito o jeito que Deus usa ela, porque ela é uma pessoa de muita coragem, sabe? Ela enfrenta mesmo assim, se tiver um casal gays, ela vai, ela chega e fala, Jesus te ama, isso é uma coisa que às vezes a gente não tem coragem, mas para cada um Deus dá um dom, né? Mas não que a gente seja preconceituosos, irmãos, mas o Senhor não deixou isso. O Senhor deixou macho e fêmea, homem e mulher, para que houvesse a família, que é a instituição de Deus na família. E quanto o nosso aniversário tem destruído as famílias, até mesmo famílias de pessoas que se dizem servos de Deus e estão com os olhos espirituais fechados e acha que é normal e acha que não, mas isso aí é normal, destino. Muitos já falam assim, isso é um karma, isso é um destino. Não, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. É o que a minha Bíblia está dizendo. Nessa noite, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor vai expressar nos nossos corações. Nós vamos ter muita bênção para nós. Eu vejo assim, que vai vir escassez. Assim como na pandemia, eu fui uma pessoa muito abençoada, minha esposa está de novo, né? Nós fomos abençoados lá na pandemia. E aqueles que servem a Deus, irmãos, Deus abençoa ele até nos dias turbulentos. Ele tem bênção, irmão, para você. Ele tem bênção para mim. Ele tem bênção para todo aquele que serve a Deus. Glória a Deus, Amém, Jesus. Glória a Deus. É só nós ficarmos unidos. aleluia. É só nós não ficar ouvindo. Deixa eu ver quem está assim. Cada um quer saber mais. Mas a verdade está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a A Deus. verdade está aqui. É tantas igrejas que a gente vê aí cheias. Cheia de pessoas, mas pessoas muitas das vezes vazias, que quando sai ali daquele culto, que chega às suas casas, é uma mesmice só. Eu falo que eu não vi isso do meu lado. Louvado seja Deus. Muitas das vezes acabava o culto e a madrasta já descia, já saía da igreja, não chegava em casa, já era xingando, já era, sabe? E até mesmo ali os
O Senhor jamais despede alguém de mão vazia. Aquilo que tu veio buscar essa noite, leva, toma posse do seu milagre. Eu abro as tuas mãos e receba porque o Senhor tem para dar. Só Ele tem, e mais ninguém. Obrigado, Jesus. Eu posso estar abençoado em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Esta hora está encerrando, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que o Senhor nos concedeu e ficarmos mais vigilantes, porque a primeira palavra ela não vem em orar, ela vem em vigiar, em estar vigilante. E às vezes até mesmo quando chega alguém no nosso portão ou quando chega uma visita também, porque as visitas também trazem coisas estranhas, né? Mas o servo de Deus ele tem que estar em constante oração, pedindo ao Senhor que não venha nas vossas casas aqueles a quem o Senhor não quer que venha, em nome do Senhor Jesus, porque as pessoas elas trazem as coisas para dentro da casa da gente, em nome do Senhor Jesus.